Olá, olá! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar início a mais um encontro, a uma aula introdutória sobre quirologia. Só aguardando algumas pessoas aí terem tempo de chegar. E vamos começar a falar sobre esse fascinante mundo da quirologia e tudo que isso pode trazer em níveis de consciência para a vida de vocês, consciência sobre si, né? O famoso conhece-te a ti mesmo. Eu preparei alguns tópicos aqui para gente trabalhar e vou estar introduzindo, mostrando os fundamentos básicos, né, sobre como olhar suas mãos, né, sobre a leitura de mãos no formato de quirologia. Apesar que muita gente possa já saber sobre a informação que eu vou começar aqui, é sempre necessário a gente estar começando por essa informação, que é a diferença entre quirologia e quiromancia. Enquanto mancia significa adivinhação, né? E quiro significa mão, então quiromancia, adivinhação pelas linhas das mãos. A quirologia parte da logia, né, que seria o estudo de aspectos físicos, né, dentro de um método lógico de leitura de mãos, que exclui qualquer tipo de sensitividade, paranormalidade, mediunidade, porque muitas pessoas, quando a gente fala em leitura de mãos, elas acreditam que você tem um dom, um poder especial, uma sensibilidade incrível e que é através dessa sensibilidade que você vai prever o futuro, que você vai entrar num campo místico e misterioso e trazer informações sobre a vida das pessoas. Então isso pode caber dentro do formato da quiromancia, que não é o que vamos trabalhar aqui hoje. O que vamos trabalhar é a quirologia, onde ninguém precisa ter nenhum dom, nenhuma sensibilidade, nenhuma mediunidade, porque trata-se de uma técnica, né? Trata-se de um saber altamente lógico e cognitivo que qualquer pessoa que tenha visão, né, precisa ter essa questão da visão, pode aprender, tá? Então, assim, é como aprender um alfabeto, tá? É como aprender a juntar as letras, a compreender alguns símbolos e entender o alcance, né, contextual que aquele símbolo alcança, a que arquétipo ele pertence, quais são as estruturas que isso vai trazer para a vida da pessoa, para a personalidade da pessoa. Então, assim, a gente está aqui para desconstruir a imagem da leitura de mãos como um estereótipo místico, tá? Nós estamos aqui para separar o que é a técnica do que é o misticismo, para que esse conhecimento possa ganhar mais prestígio, possa ganhar o respeito que ele merece e possa também alcançar
um nível maior de pessoas que possam estar trazendo esse conhecimento para suas vidas, né? Ou de forma profissional, né? Dentro aí como uma ferramenta terapêutica, para a gente estar alcançando um patamar de mais consciência, tá? De pessoas mais conscientes sobre si mesmos. Por quê? Quantos de nós não somos educados para sofrer, né? O que isso tem a ver? Todo mundo acha que leitura de mão é você decorar algum livro, geralmente um livro que você compra em sebo, você dá uma decorada naqueles livros e simplesmente não questiona nada que está ali e repete, né, aquilo que você viu no livro nas mãos das pessoas. Algumas coisas elas se alinham com os dias de hoje e algumas coisas não, elas não se alinham. Porque quando a gente vai pegar a técnica da leitura de mão, a gente tem que entender muito o lugar de fala de quem escreveu aquele conteúdo. O que é o lugar de fala, né? Se aquela pessoa é do gênero feminino, masculino, em que época ela viveu, como que era o contexto socioeconômico, cultural desta pessoa, né? Quais problemas que ela alcançou em vida, por quê? Porque isso vai dar o repertório significativo, né, dos significados internos que a pessoa vai ter disponível para poder levar a técnica, tá? E muito do que a gente tem acesso de leitura de mãos hoje foi escrito na Idade Média, né? Então, quando a gente vai trazer esse conhecimento desses livros para nosso tempo de agora, onde muitas coisas já estão assumindo outros lugares, não cola, não bate, não emplaca, né? Não tem sentido. Então, é preciso a gente desconstruir esse estereótipo da leitura de mãos como algo de previsão do futuro, porque a leitura de mãos ela está muito mais como uma ferramenta que vai te permitir ter um olhar panorâmico do teu passado, de tudo que ficou mal resolvido, de tudo que ficou acumulado, de tudo que ficou empoeirado, de tudo que gerou ali um nó, de tudo que interfere no fluxo das suas emoções, no fluxo, no alcance da tua forma de pensar. Então, assim, nós vamos às vezes limitando, né, a nossa cabeça, a nossa forma de ver as coisas, de acordo com o que acontece com a gente, né, de acordo com as experiências que geram um impacto, tanto no campo emocional, quanto no corpo mental, e também muitas vezes desde o corpo físico, tá? Então, assim, questões de violência, questões de abuso, questões de a pessoa passar por experiências de dor, né, de doença, tudo isso vai trazer um significado de limitação. E muitas vezes essa limitação ela vai se estender para outros níveis de consciência. Então, o que acontece? Quando a gente vai ler mão, a gente não vai só ver se a pessoa tá namorando, não tá, se vai terminar um relacionamento, não vai, se vai ter filho ou não vai, se vai ter dinheiro ou não vai, se vai ter... Porque as pessoas ficam muito presas, né, nesse raso, né, que é muito raso. Quando a gente vai ler mão, a gente consegue fazer uma contextualização muito grande de todos os aspectos das pessoas, aonde as condições culturais, as condições emocionais, as condições sociais, religiosas, físicas que essa pessoa esteve submetida durante a sua vida, vão ficando registradas, tá? Nas linhas das mãos, em aspectos visíveis das mãos, que se você souber entender esses códigos, se você souber decodificar esses códigos, você vai conseguir entender o que está acontecendo,
tá? Você vai conseguir entender o alcance que cada coisa tem na tua vida, você vai conseguir prever ciclos, né? Você vai também conseguir entender a duração, a previsão que a mão está projetando para cada ciclo da sua vida. Você vai também entender muito mais a natureza da sua personalidade, ou seja, você conhece as suas forças, você conhece a sua essência, você conhece as suas virtudes, você conhece os seus potenciais, você entende o que aproxima você da tua alma, do seu lugar de expressão maior, né? Então, a quirologia vai proporcionar todo esse panorama da vida da pessoa, onde a gente vai, a princípio, entender qual é a essência daquela pessoa, e aí, entendendo a essência daquela pessoa, a gente vai ver quantas cascas, né, foram se acumulando, foram sendo formadas, com ênfase do tempo em que aquilo aconteceu, ao longo da vida da pessoa, a partir de que nível de consciência, e o quanto essas cascas, né, vão virando desafios, vão virando crenças autolimitantes, vão virando padrões de negatividade, né, vão virando limitações em vários níveis da vida da pessoa, né? Então, o maior objetivo, né, do Quirologia Brasil, do método Quirologia Brasil, é fazer essa desmistificação, tá, da leitura de mãos e trazer o conhecimento da leitura de mãos dentro dessa forma em que você vai conseguir ter esse olhar muito profundo sobre todas as camadas de consciência do ser humano. E isso pode ser aplicado tanto para o autoconhecimento, né? Eu vou me autoconhecer através da minha análise quirológica, ou eu vou usar esse conhecimento para como uma ferramenta terapêutica, né? Como uma ferramenta de diagnóstico, como uma ferramenta de entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque muitas vezes ninguém entende o que está acontecendo consigo, né? Ninguém entende onde que começou o pânico, onde que começou certo problema, onde que começou certa questão da vida dela, e a mão, ela vai mostrar isso de maneira matemática, assertiva, clara e perfeita, né? E você não vai precisar nem conversar, nem ter uma ficha de anamnese da pessoa, você só precisa ter as mãos dela, saber a idade dela, né? E saber se ela é destra ou canhota. Então vamos lá. Quando a gente vai ler a mão de alguém, quando a gente vai analisar as mãos de alguém, é muito importante a gente saber qual é a mão ativa da pessoa, tá? E o que é a mão ativa? Nós temos uma mão que ela é diretamente relacionada ao nosso consciente pensado, tá? Então, ela é uma mão onde todas as terminações nervosas estão muito ligadas, né, aos meus comandos conscientes do aqui e agora. Então, diríamos, seria a parte mais iluminada do meu cérebro, aonde eu mais frequento, aonde eu mais estou usando de forma racional para tomar todas as minhas decisões. Então, geralmente, é a mão que você usa para executar as tarefas mais complexas, ou sem pensar, você usa aquela mão. Seria
a mão com que você naturalmente escreve. Então, se no caso eu sou destra, seria a minha mão direita. Quer dizer que a minha mão direita, ela está relacionada ao meu aqui e agora, ao meu consciente pensado, tá? Então, tudo que, de certa forma, interfere no meu campo consciente vai ficar claramente registrado em toda a minha mão direita. E a mão passiva, tá? Que seria essa mão que eu não uso tanto, uma mão mais ligada talvez a alguns reflexos, é uma mão de sustentação, né? Se eu vou segurar alguma coisa, eu vou segurar com a mão esquerda, um prato com a mão esquerda e comer com a mão direita. Então, ela é uma mão de base e sustentação. Essa mão, ela está completamente relacionada ao nosso inconsciente, tá? Ao nosso lado mais profundo e instintivo, tá? E essa mão, ela vai trazer tudo que está no porão do meu inconsciente. Então, ela vai trazer os registros que foram importantes na evolução dos meus antepassados. Então, toda a minha ancestralidade vai estar presente aqui na minha mão esquerda e para algumas linhas de pensamento, questões de vidas passadas, tá? Para quem acredita nessa linha. Por quê? Porque quando a gente vai ver uma pessoa, vai ver uma mão aqui agora, a mão ela vai mostrar tudo que foi importante para que essa pessoa que você está vendo assumisse a formatação que ela se encontra hoje. Então vão ter questões relacionadas à ancestralidade, tá? A tudo que os antepassados guardaram como importante, né, para ser passado em termos evolutivos, questões evolutivas da própria alma da pessoa, o que corresponde a uma experiência de registros encarnacionais, vão estar presentes ali na mão passiva da pessoa, e tudo aquilo que é importante, né, que é um significado latente, né? Só que sutil a nível inconsciente. Então, nós vamos ter a análise da mão ativa, que é a mão direita para os destros, e a análise da mão passiva, que é a mão esquerda para os canhotos. E aí tem aquela coisa: muitas pessoas foram educadas a serem destras, né? Muitas crianças, quando elas estão naturalmente desenvolvendo mais, por exemplo, a escrita, as atividades motoras com a mão esquerda, são educadas, né? São muitas vezes forçadas a desenvolver, né, a escrita motora com a mão direita. E isso, enfim, é uma ignorância muito grande, às quais muitas crianças foram submetidas, né? E aos quais vão gerar algumas intempéries aí ao longo da vida da pessoa e até para a realização de uma análise, tá? Porque vai ter todas essas questões a serem analisadas. Então fica a dica aí: se o teu filho ele prefere usar a mão esquerda, deixe que ele desenvolva a sua motoricidade com naturalidade, né? Sem querer colocar um padrão no qual ele tenha que se encaixar, né? O nosso corpo é muito sábio, né? O nosso corpo é um pedação do nosso inconsciente e ele é muito sábio e ele sempre está trazendo
mensagens, ele sempre está trazendo registros, ele sempre está indicando, né? Ele está, de certa forma, promovendo as nossas vontades de acordo com o que é mais adequado ao que eu carrego, porque cada pessoa é um universo à parte, tá? Quando a gente começa a ler as mãos das pessoas, por mais que existam os arquétipos, os padrões, né, em que a gente consegue classificar famílias de personalidades, né, a gente consegue identificar tipos de personalidade, onde geralmente as pessoas vão se encaixar nessas famílias. Cada pessoa é única, porque na verdade a mão ela vai mostrar um conjunto de fatores que nunca vai se repetir de uma mão para outra, tá? Tanto que, por exemplo, as suas digitais dos seus dedos, né, é o que basta para reconhecer a sua identidade enquanto pessoa, porque ela nunca vai repetir de uma mão para outra, tá? Então, quando a gente, uma coisa que as pessoas se perguntam muito sobre a leitura de mãos é se as mãos mudam, né? Se tipo o que tá escrito ali na minha mão é imutável, é eterno, nunca vai mudar, ou se as mãos mudam. Então, o que acontece? A mão, ela tem fatores fixos que não mudam, tá? Esses fatores fixos, eles vão apontar a sua essência, então a sua essência nunca vai mudar, tá? A sua essência, talvez ela existe muito antes de você assumir esse corpo, assumir essa consciência desse aqui e agora. Essa essência, ela traz um certo registro estelar, tá? Da tua formação, da tua individuação, da tua evolução enquanto essência. Então, esses fatores fixos das mãos, como a estrutura óssea, tá? O formato das suas unhas, a dimensão das suas zonas arquetípicas, as suas digitais, as suas pregas palmares, que são as impressões palmares da palma da tua própria mão. Isso são fatores que nunca vão mudar, tá? Então eles vão trazer essa essência, tá? Que é um aspecto muito profundo da sua realidade, é o aspecto que vai te trazer os seus maiores talentos, as suas maiores virtudes, as suas maiores realizações, né? As suas inclinações, tá? Em relação às atividades e gostos. Então essa essência, ela vai ser identificada através dessas forças fixas. Entretanto, as nossas linhas, elas são mutáveis, tá? Linhas surgem e desaparecem. Por quê? Cada linhazinha que está na sua mão, ela está ali como um cabo condutor de algum tipo de consciência, de algum tipo de energia que você criou. Então, o que a gente cria, né? Isso está relacionado a todas as nossas escolhas, desde as pequeníssimas escolhas, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, hoje eu vou levantar mais cedo, hoje eu vou levantar mais tarde, até as nossas escolhas mais divisoras de águas, né, das nossas vidas, tipo, eu vou ficar sozinha, eu vou viver com alguém, eu vou ter filho, eu não vou, eu vou me comportar assim, eu vou lidar assim, tá? Ou assado comigo mesma. Então, assim, toda essa estratégia, ela é feita através das nossas decisões. E nossas decisões, elas podem mudar a cada segundo. Então, as linhas, elas também podem mudar
de acordo com a mudança da estratégia das minhas decisões. E dificilmente as pessoas fazem terapia, dificilmente as pessoas percebem que elas elaboraram uma estratégia para tomar decisões e lidar com o dia a dia. Como assim? Por exemplo, se eu tenho dificuldade de fazer amigos, né? E às vezes isso vai estar relacionado com coisas que aconteceram na minha infância, eu vou tomar uma escolha toda vez que eu estiver num ambiente com pessoas desconhecidas. Só que essa escolha de como eu vou agir nesse ambiente com pessoas desconhecidas, eu não percebo que é uma estratégia que eu estou elaborando e que com o tempo ela vai formatar um padrão emocional na minha vida, vai formatar um padrão mental na minha vida que vai estar no automático, né? Vai estar direcionando ali as minhas decisões. Então, quando a gente observa as linhas, a gente justamente está observando essa estratégia inconsciente nas tomadas de decisões. E quando você tem o conhecimento da quirologia, tá? Você ganha um olhar impessoal, imparcial, neutro, para observar esses fatos e acontecimentos, sem estar nublado pelas emoções, pelos medos, pelos gostos, pelos pontos de vistas ou formas de pensamento. Quando a gente lê uma mão, quando a gente observa esse emaranhado de linhas numa mão, eu estou observando a direção, né, que essas linhas estão tomando, com qual arquétipo elas estão se comprometendo. E aí isso vai permitir que eu saiba todas as reações que a pessoa tem diante de questões da vida, tá? Então, por isso que às vezes a leitura de mãos foi encarada como uma coisa um pouco assustadora, porque é como se a pessoa tivesse sabendo coisas muito pessoais e que você não contou, né? Então, trazia ali uma impressão um pouco assustadora, impactante em relação à prática da leitura de mãos, mas isso não tem nada a ver com previsão do futuro, com mediunidade, com intuição, com sensibilidade. Isso é que nem você lê um livro, que nem você lê B mais A, Bá, B mais E, B mais I. Então, cada vogal assume uma entonação, assume uma faixa vibratória dentro do espectro do som, entendeu? Então, quando a gente vê mãos, a gente entende essas vogais, a gente entende, né, os lugares que as coisas assumem. E isso permite que você se torne muito mais tolerante, muito mais compreensivo, fica muito mais fácil amar as pessoas, porque você enxerga as pessoas a partir das suas fragilidades, né? A partir ali, às vezes, da inocência com que essas estratégias de defesa, de escolhas são tomadas, e isso permite, né, que nos tornemos bem mais associativos, né, bem mais comunicáveis até. Então, nós vamos abordar o que seriam os 3 níveis básicos de consciência que você pode compreender
através das suas linhas. Então, assim, eu convido todo mundo a começar a observar as suas mãos, tá? A começar a observar as suas linhas e registrar, tá? Então, uma vez a cada 3 meses, vá tirando fotos, tá? Onde as linhas fiquem visíveis. E com o tempo, quando você puder reunir várias fotos, observe as mudanças, tá? Que vão acontecendo nessas linhas. Então, vamos compreender 3 níveis básicos aqui, tá? De consciência através das suas mãos. Então, os 3 níveis básicos, eles começam a partir do físico, tá? Para todo mundo existir, tem que ter um corpo, correto? Tem que ter esse esse receptor aí de tudo que vai acontecer dentro de você, que é a consciência corpórea, tá? Muito ligado ao seu sistema endócrino, a todos os sistemas de funcionamento da sua saúde, a relações de dor, né? De violência, de tudo. Então, esse nível de consciência, tá? Que é a consciência corpórea, ele aparece no fluxo dessa linha aqui, que é uma linha que nasce acima do dedão e se direciona para baixo, muitas vezes contornando aqui o nosso dedão, tá? Essa linha, ela é um cabo condutor da sua vitalidade. Ela é um cabo condutor de tudo que acontece no seu corpo, tá? E ela vai revelar muito o que? O seu sistema endócrino. Por que o sistema endócrino é importante aqui? Porque o sistema endócrino é responsável pela produção, liberação e circulação de hormônios no seu organismo. E os hormônios, eles vão ser muito responsáveis às suas sensações. A partir desses hormônios, você vai ter reações mentais, emocionais e físicas, tá? Então, muitas vezes, essa linha vai mostrar para mim como que está fluindo esta vitalidade, o que está acontecendo em todo esse campo. Por exemplo, se eu observar uma ilha, eu vou fazer uma grande aqui, tá? Que seria isso aqui. Se eu observar uma ilha na minha linha da vida, na minha linha da vitalidade, imagina que essa linha é como uma mangueira correndo água, tá? Quando isso acontece, quer dizer o quê? Que não está fluindo, não está circulando. Imagina que eu fecho a mangueira e a água não consegue fluir para cá. Só que ela continua vindo, então ela vai ficar circulando, circulando, circulando. Então, a linha da vida mostra toda a circulação, a fluidez da minha vitalidade, tá? Quando isso acontece, claramente a vitalidade não está fluindo, o que vai gerar para a pessoa em termos endócrinos até a depressão, tá? Aquela falta de vontade de acordar, de sair da cama, o peso no corpo, tá? A desmotivação. Com o tempo isso vão virando dores e várias limitações a nível físico, que começam no físico e que com o tempo vão afetar as outras áreas. Então, assim, todo mundo tem um corpo, todo mundo tem uma linha da vida, tá? O nosso segundo nível de consciência é a nossa
consciência mental, tá? Estamos a todo momento produzindo pensamentos, estamos todo momento produzindo uma impressão mental, principalmente se os meus sentidos estão abertos. Eu estou com os olhos abertos, eu estou vendo aqui uma parede cheia de plantas, eu estou vendo um animal, ó, tem uma aranha ali, enfim, a todo momento estou escutando, consigo perceber que tem um carro passando ao longe, né? Estou sentindo cheiros, então estou sentindo o cheiro dos coquinhos que estão caindo no chão. Então, a todo momento, a minha consciência mental está elaborando uma impressão do mundo à minha volta. E ela também está assumindo uma estratégia de como eu lido com os meus pensamentos, tá? Esse plano mental, esse nível de consciência mental, ele vai ser evidenciado aqui nas nossas mãos pela linha da cabeça, que no caso na minha, acho que não dá para vocês verem aí, mas ela se parte e começa aqui novamente, tá? Essa linha que geralmente começa aqui, junto com a linha da vida, e se direciona no lado oposto da palma, em direção aqui ao debaixo do dedinho, ela é um cabo condutor de tudo que você cria em termos mentais, em termos de pensamento, tá? Então, diríamos que fosse como um conduto, aonde passa o ar evasivo dos seus pensamentos. Observando essa linha, eu consigo ver se esses pensamentos estão fluindo, se eles não estão fluindo, se eles estão tendo fundamentação ou se eles não estão tendo, que tipo de estratégia eu estou assumindo para enxergar o mundo à minha volta, porque geralmente o plano mental ele vai ser atraído para principalmente dois polos, tá? De visão mental. Uma que é quantitativa, né? Fixa, masculina, ativa, tangível, palpável, estratégica, numérica. E outra que seria o lado yin, né? Falamos do lado yang. Outra que seria o lado yin, que seria uma estratégia caótica, emotiva, feminina, abstrata, sensível, qualitativa, sutil, que considera aquilo que não é tangível, que considera aquilo que não é material. Tá? Então, geralmente, as pessoas vão ser atraídas para um desses dois polos, né? O polo yang que eu falei tá aqui. Então, se essa linha entrar nesse território aqui, eu sei que a forma de pensar dessa pessoa, ela funciona através dos números. Ela funciona através da matemática, ela funciona através de uma estratégia que está sempre contabilizando ganhos e perdas a nível material, tá? E se essa linha assumir esse território aqui, tá? Ela já vai estar entrando nessa estrutura yin, essa estrutura mais feminina, né, de uma forma de pensar mais abstrata, mais caótica, mais desorganizada, mais sonhadora, mais criativa, mais artística, tá certo? Então, geralmente as pessoas vão se comprometer com esses dois polos, mas também é possível que a pessoa, entendendo a estratégia que ela
assume para lidar com seus pensamentos, se ela tomar consciência dessa estratégia, ela pode assumir uma estratégia mais sofisticada, que é a forma de pensamento neutra, onde eu não me comprometo com nenhum arquétipo, eu não me comprometo com um arquétipo quantitativo e nem me comprometo com um arquétipo qualitativo imaginativo, tá? Eu fico no zero, eu fico no neutro, eu fico no que seria o caminho da sabedoria que muitas filosofias orientais indicam, que é o caminho do meio, que é o caminho do vazio, que é o caminho de não carregar, não me comprometer com nenhum estilo e ao mesmo tempo conhecer todos, tá? Então, observando aqui, eu entendo toda essa estrutura mental, tá? Se algum trauma acontecer, se essa pessoa mudar a forma de pensar, se essa pessoa encontrar alguma dificuldade no plano mental, se os pensamentos dessa pessoa não começarem a fluir, tudo isso vai ficar registrado nessa linha. A linha vai perdendo a força, a linha vai desaparecendo, ou a linha é mais forte. Tudo isso vai ficando registrado nessa linha. E eu só preciso conhecer esses códigos para entender todo esse trajeto mental da pessoa. E por último, o último plano que vamos abordar, o último nível de consciência que vamos abordar é o nível de consciência emocional. Ui, fiz torto aqui. Já fiz com ilha. Ai, meu Deus. Esse é o nível de consciência emocional. Então, temos um corpo, né? Que está sempre sentindo também, gerando aí sensações. Temos uma cabeça pensante, onde estamos todo momento produzindo pensamentos, direcionando esses pensamentos, escolhendo pensamentos, e mesmo que eu não queira não pensar, é muito difícil, né? Porque pensamento, quando a gente vê, já foi, e muitas vezes a gente acaba escravizado por certos pensamentos, né? E por último, somos uma máquina que está a todo momento produzindo emoções, né? Está a todo momento gerando emoções, liberando emoções, reprimindo emoções, né? Suprimindo emoções ou vomitando emoções. Então, esse rio das emoções, tá? Ele vai ser evidenciado na linha chamada linha do coração. Então, esses são os 3 níveis de consciência básico do ser humano, tá? São chamadas de linhas principais, porque assim, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem um corpo, todo mundo pensa e todo mundo sente alguma coisa. Por isso que quase 99% das mãos, salvo umas exceções, tá? Que são as linhas simianas, onde a gente vai ter, em vez de 2 linhas aqui, a gente vai ter apenas uma, tá? Essa é a linha simiana. Então, salvo a linha simiana, todo mundo vai ter esses 3 níveis de consciência e todo mundo pode observar esses 3 níveis de consciência através das linhas. O que é interessante você entender? Que são separadas, tá? Que são ambientes de consciência independentes e separados, tá? Então, muitas vezes eu posso estar muito bem aqui, mas posso não estar muito bem aqui. Ou muitas vezes eu até tô legal nesses 2. Muitas vezes a gente vê que a pessoa tá com uma cabeça legal, tá fluindo legal, as emoções estão sendo bem direcionadas, mas o corpo físico dela, o nível
do sistema endócrino dela tá com alguma dificuldade, tá? E muitas vezes a gente não consegue entender essa independência desses níveis de consciência, porque pra gente que tá vivendo é tudo junto e misturado. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender o que é um pensamento, o que é uma vontade, o que é uma emoção, o que é um sentimento, que é diferente de emoção, né? O que é um mal-estar. Então, assim, a mão, ela vai mostrar essas 3 salas interiores, né? Esses 3 cabos aí dentro da gente, e vai mostrar também linhas que vão fazer inter-relação, tá? Entre esses níveis de consciência. E quando tiver as trocas de informação entre essas linhas, a gente vai ter fatos importantes, acontecimentos importantes, a percepção da pessoa naquele momento vai ganhar uma dimensão diferente, tá? Então, tudo isso também é evidenciado nas mãos. Quando, por exemplo, a questão da ilha, né? Por exemplo, se eu vejo uma linha em formas de corrente, que é uma linha que é como se fosse várias ilhas, uma atrás da outra, né? Como, por exemplo, aqui no início da minha linha da vida, e ela vai seguindo com vários espaçamentos entre as linhas. Isso tudo, o que eu entendo? Quando eu estou olhando para essas linhas, imagina que eu estou numa casa. Essas linhas é como se fosse o sistema elétrico de uma casa, ou seja, toda a fiação por onde passa a eletricidade, onde que está faltando luz. Se está faltando luz, eu tenho que descobrir aonde que o fiozinho se rompeu ali, né? A causa daquilo. A gente tem dentro de uma casa o sistema hidráulico, a rede hidráulica, então todos os canos por onde que vão distribuir água dentro daquela casa. Então vai ter lugar que a água vai estar vazando, vai ter lugar que a água não está passando, vai ter lugar, enfim, que está sujo, vai ter lugar que está fluindo bem. Quando eu estou olhando para essas linhas, é como se eu estivesse olhando, né, para o sistema elétrico, hidráulico de uma casa, tá? Então, é muito claro, tá? Por quê? Porque a gente consegue fazer uma contagem de tempo, uma contagem de datas aqui sobre essas linhas. Então, eu consigo saber exatamente quando e como algo se colocou na vida da pessoa. Isso é relacionado ao quê, tá? Todas as pessoas importantes da sua vida, todas as pessoas com as quais você cria uma espécie de vínculo afetivo, uma espécie de laço, tá? Também são registradas aqui nas suas mãos, tá? Todas essas linhas mais horizontais que a gente tem aqui para dentro da linha da vida são pessoas com as quais criamos alguma espécie de vínculo, tá? Então, conseguimos saber também, tá, como que é a natureza das nossas relações sociais. Geralmente as pessoas acreditam que a gente pode ver só relacionamento erótico nas mãos. Não é isso. A gente vê todos os níveis de relações sociais daquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem dificuldade para criar laços, se ela tem facilidade,
qual é a natureza desses laços afetivos também, se esses laços estão saudáveis ou se eles estão representando limitações, ou se aquela pessoa está projetando, tá, para mim questões traumáticas e tudo mais. Então, assim, toda essa trama do que acontece dentro da gente e do que acontece fora da gente, ela fica claramente registrada nas mãos. Então, assim, ai, Karine, então se eu tenho 20 anos, eu tô aqui, eu consigo ver o futuro? Eu consigo ver, eu consigo ler nas mãos o que você está projetando como futuro com a tua postura de hoje, tá? Então, se hoje eu estou escolhendo me relacionar menos com as pessoas, se hoje eu estou escolhendo uma má alimentação, se hoje eu estou escolhendo culpar os outros pelo que acontece comigo, se hoje eu estou escolhendo não fazer o que eu gosto, a linha ela já vai começar a projetar o que seria o futuro disso. Só que o que acontece? Esse futuro, ele não é uma previsão fixa, fechada, imutável. Porque se a pessoa tomar consciência, tá, das estratégias que ela está assumindo para lidar com seus pensamentos, suas emoções, para tomar suas decisões hoje e começar a promover mudanças, tá? E essas mudanças elas têm que começar a ser cumulativas. Eu vou estar modificando essas linhas. Essa linha ela vai mudar. Essa linha vai mudar de direção, essa linha vai mudar o traço, essa linha vai mudar a conduta, essa linha vai mudar a coloração, essa linha vai mudar os sinais, essa linha vai mudar vários aspectos. Então, assim, a quirologia, ela não serve para prever o futuro, tá? Isso talvez foi uma estratégia que muitas pessoas, principalmente etnia cigana, fez uso até pela própria sobrevivência para impressionar as pessoas, tá? Então, assim, eu não tô aqui para impressionar ninguém e nem ensinar ninguém a impressionar os outros com isso. Qual que é o objetivo da quirologia, no método Quirologia Brasil? É a gente ganhar consciência da comunicação interna e de todas as estratégias internas que muitas vezes inconscientemente eu estou assumindo e que vão delinear, vão modular a minha vida, tá? Então, é muito mais voltado para o autoconhecimento, para ganhar consciência, e consciência é poder, tá? Quando eu estou tentando sobreviver sem pensar muito como eu estou agindo, se aquilo é o melhor a ser feito, entende? Muitas vezes eu vou caindo nas armadilhas, né? Agora, a partir do momento que eu ganho consciência, né, que tudo que está acontecendo fora de mim é um resultado de tudo que eu estou criando e alimentando dentro de mim, e como eu coloco isso para fora, e quais as dificuldades que eu tenho para colocar isso para fora. A partir do momento que eu ganho consciência desse sistema todo, dessa estrutura toda, eu ganho também a possibilidade de poder construir uma vida mais próxima do que seria o melhor para mim, tá? Então a gente assume um lugar de poder muito grande, de responsabilidade em relação às minhas escolhas,
né, de poder em relação a mudanças que são práticas, que estão ao meu alcance no meu dia a dia, tá? E que quando eu vejo também aonde que essa mudança pode me levar, eu ganho força para conseguir plantá-la realmente na minha vida e cultivá-la até que ela assuma raízes e assuma aí um lugar de realmente definição da minha vida. Porque as linhas, para elas modificarem, elas precisam que a gente gerem esses sulcos, tá? Na conduta das nossas atitudes. Então, muitas vezes eu vou ter que, criar um novo padrão, né? E no dia a dia ir repetindo esse novo padrão até que ele assuma todo o sistema, ele se ligue, né, a essa nova programação, a essa nova formatação, aceite, se adapte e tudo se reconfigure a uma nova perspectiva. Então, assim, muito mais do que previsão do futuro, a gente tem uma perspectiva, tá? Do que está sendo elaborado pelo meu eu do aqui e agora, tá? Então, realmente é necessário desconstruir o arquétipo, o estereótipo, o arquétipo não, o estereótipo da quirologia, da leitura de mãos, como um oráculo, por exemplo, tá? Porque a análise quirológica, ela talvez não vai responder perguntas, né? Tipo, eu tô com a pessoa certa? Esse emprego, sabe? Ela vai ajudar você chegar nas perguntas fundamentais, nas perguntas estruturais da sua vida. E aí, esse é um lugar que só você pode decidir, né? Ninguém vai dar a resposta para você, porque é o teu único lugar de poder, é o teu único lugar de direito, é o lugar onde você é dono da sua vida, ela é sua, ela é responsabilidade sua e só você pode decidir e conduzir essa direção. Então, assim, a gente acaba sendo educado a ser vaca de boiada, né? A gente acaba sendo educado a aceitar a dor, a aceitar certos padrões injustos na nossa sociedade. A gente é educado a ignorar as nossas vontades, a gente é educado a sacrificar o nosso tempo, a sacrificar as nossas vidas. A gente é educado a aceitar e a reproduzir, né, muitas estratégias injustas, violentas. E o que acontece? A gente não percebe, né? A gente não se dá conta que isso aconteceu com a gente. E muitas vezes essas domesticações, né, do nosso eu, elas apagam a nossa essência, tá? Elas tiram a nossa sensibilidade, o nosso lugar de poder, de se alinhar ali com a minha essência, de entender o que eu quero, o que é importante para mim, aonde que eu devo investir, como eu posso fazer isso. A gente simplesmente vai vivendo, né? Um dia depois do outro, achando que eu escolhi, mas na verdade são endereços já pré-criados pelas gerações passadas, nos quais a gente só vai se adaptando, né? E sendo conduzido, né? Como uma boiada mesmo, sendo conduzida por um vaqueiro, assim. Então, é muito valioso, né?
a gente chegar num nível de consciência onde eu posso, ao máximo, saber todas as partes do sistema e tudo que está acontecendo, e se eu mover uma peça aqui, vai, né, movimentar outra lá na frente, por assim vai. Tudo isso é muito valioso, gente. Vocês podem fazer perguntas, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar abrindo agora o espaço para estar interagindo, conversando com vocês. Ou se vocês quiserem falar como vocês recebem tudo isso que eu tô colocando aqui para vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês têm dificuldade, se vocês não têm, ou enfim, estou aberta aí para quem quiser fazer algum tipo de pergunta ou em cima, né, disso tudo que a gente colocou aqui agora. Enfim, o espaço está aberto para vocês. E se não houver perguntas, a gente encerra por aqui hoje, né? Já estamos a 1 hora. Nenhuma pergunta, gente? Meu público tá tão quietinho. Bom, já que não tem nenhuma pergunta, tá? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes. Amanhã, nesse mesmo horário, vamos dar continuidade na aula de hoje, onde eu vou ensinar alguns sinais para vocês identificarem aí na linha de vocês, para vocês começarem a ter um tipo de noção. A Maveda falou aqui, super concordo, amei muito essa live, muito obrigada, eu fico muito contente aí com o feedback de vocês, ouvindo você pelo computador, amanhã estarei presente. Se perder alguma mão em acidente, pode mudar o destino? Não, não pode mudar. Claro que vai mudar o destino dessa pessoa, né? Porque a configuração física dela vai mudar. Então, ela vai ter que desenvolver outras habilidades, ela vai ter que lidar com questões emocionais a partir disso, mas isso não quer dizer que não ter a mão significa ter alguma perda nessas consciências aqui, tá? Tanto que vocês já ouviram falar sobre membros fantasmas, pessoas que passam por alguma espécie de amputação, perda no membro, e elas continuam, por exemplo, sentindo coceira, tá? Naquele membro que não tá mais ali, que ela não tem mais. Então, o que que acontece? A mão, ela é um repositório físico, ela é um substrato físico, onde 60% das suas terminações nervosas estão presentes. Terminações tanto motoras, tanto ligadas a executar uma vontade tua, né? As nossas habilidades, a como a gente manipula a matéria, o mundo à nossa volta, está muito ligado à execução dos nossos dedos, a essas habilidades motoras, e também dentro dessas percepções nervosas, nervos sensíveis ao mundo externo em relação a isso. Então, assim, a pessoa vai perder essas terminações nervosas a nível físico, mas esses níveis de consciência, eles continuam existindo, e com certeza a pessoa vai desenvolver uma sensibilidade maior em outros campos do corpo, para compensar aquilo que ela não tem, tá certo? Respondi sua pergunta, Márcia. E aí, assim, a pessoa não tem a mão, não dá para ler a mão dela, né? Mas aí existem outras janelas do corpo, né? Existem os olhos, existem as orelhas, existem os pés, enfim, existem muitas janelas aí do nosso corpo que estão, de certa forma, espelhando o que acontece dentro da gente.
fui uma criança que teve mudança de mãos. Você diz de ter sido educada a desenvolver uma mão diferente ali do que você estava naturalmente usando. Enfim, infelizmente isso era uma cultura padrão nas escolas, né? Várias coisas, enfim, vários tabus, coisas bizarras relacionadas a quem usava a mão esquerda, né? De que a pessoa estava invertida, que estava ligada com o demônio, com o capeta, enfim, né? Quando a gente começa a pesquisar e até na cultura popular a gente vê o quanto que a gente é educado a usar uma coleira mesmo, né? A ser domesticado mesmo. Então, aí tem que ver hoje, como que é o nome? A Val Fernandes. Tem que ver hoje, Val, qual é a mão que você naturalmente usa hoje. No caso da análise das suas mãos, a gente ia fazer uma leitura, uma análise de uma linha de tempo, fazer uma linha cronológica de fatos importantes que aconteceram com você, e eu ia verificar essa linha cronológica nas duas mãos, para a gente ter certeza de qual realmente é a mão ativa, qual é a mão que você tá ali vinculando seu consciente pensado, porque muitas vezes a pessoa que ela foi treinada, foi educada a desenvolver outra mão, né? Ela acaba ainda fazendo algumas coisas, né? Com a mão natural dela. Então tem tudo isso a ser feito. A Cuca tá perguntando aqui, vai salvar a live, Karine? Vou salvar por um tempo, sim. A Cuca, vou deixar disponível por um tempo aí no IGVT, né, do perfil Quirologia Brasil, do Instagram, mas depois eu vou estar tirando. Então, se vocês querem ver, vai ter um tempo aí para rever, para assistir, tá? Enfim, eu fico super feliz, agradeço, e as pessoas ambidestras, porque isso acontece. Eu sou ambidestra, por exemplo, eu consigo escrever tanto, e era natural meu, tanto de criança, eu consigo desenhar, pintar, escrever, enfim, dividir bastante as coisas entre as duas mãos. Isso acontece quando as pessoas têm os dois lados do cérebro habitados e desenvolvidos. Por que a gente usa mais uma mão? Porque a gente se direciona mais para um hemisfério do nosso cérebro para estar tomando as nossas decisões do aqui e agora mais conscientes. Então, o ambidestro, de certa forma, ele já tem um domínio desses dois hemisférios, como é mais natural também das culturas orientais, por exemplo, onde a escrita deles tem uma relação com a imagem do significado daquilo que eles estão escrevendo. Tá? Então a gente muitas vezes separa os nossos símbolos dos significados, tá? Isso faz com que a gente divida, tá? A ocupação no nosso cérebro no momento que a gente está pensando, tá? Então o ambidestro ele tem uma habilidade maior aí. Gente, eu fico super feliz com a presença de todo mundo que esteve aqui. Peço a ajuda de vocês para estarem divulgando esse trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso, para que eu consiga cumprir o meu objetivo, que é, de certa forma, desmistificar a quirologia, levar esse conhecimento para mais pessoas. Sempre é um convite para que mais pessoas se tornem pesquisadores aqui dentro do Quirologia Brasil, para que mais pessoas levem o tema da quirologia para academias, para universidades, para sua tese, para o seu mestrado, para o seu doutorado, tá? O mundo precisa disso, porque se vocês forem dar um Google acadêmico aí, vocês vão ver que não existe pesquisa sobre esse conhecimento, e é um conhecimento muito sofisticado, tá? É um conhecimento que rompe barreiras as quais
a nossa ciência, tá? Ao conhecimento humano se limita hoje, né? Que é justamente essa limitação em conseguir observar o nosso campo abstrato, que é o nosso campo emocional, que é o nosso campo mental. Então, a quirologia, ela permite que adentremos nisso. Só que é necessário que esse conhecimento saia das trevas, né? Que esse conhecimento saia aí dessa roupagem mística, que esse conhecimento saia da escuridão e que alcance mais pessoas e, quem sabe, mais operadores, tá? Do conhecimento quirológico no mundo. Então, eu convido todo mundo a se tornar pesquisador desse tema mesmo. Então, peço a ajuda de vocês, de tirar um print, colocar no story de vocês, ou mandar aí o trabalho da gente para pessoas que possam ter interesse, levar esse tema para as discussões, né? Para quem gosta de debater, para quem gosta de discutir. E estou à disposição aí, sempre gerando conteúdo para vocês, na medida do possível, aqui no Quirologia Brasil. E espero vocês amanhã, na mesma hora, aqui no canal. Viu? Tenham um ótimo dia e até amanhã.